A arte não é aquilo que você vê, mas aquilo que você faz os outros enxergarem. Essas palavras são atribuídas a Edgar Degas. A seguir, você conhecerá as 20 pinturas antigas mais misteriosas que os cientistas e especialistas ainda não conseguem explicar completamente. Número 1. As estranhas figuras da arte rupestre, de Tassili Nadjer. Tassili Nadjer, localizada no coração do deserto do Saara, na Argélia, é um enorme e enigmático planalto que abriga uma das coleções de arte rupestre pré-histórica mais importantes do planeta. A região se espalha por mais de 72 mil quilômetros quadrados e guarda registros artísticos que datam de cerca de 10 mil anos atrás. As obras mais antigas, conhecidas como pertencentes ao período da grande fauna selvagem, mostram um mundo completamente diferente do deserto que conhecemos hoje. Nessas imagens, hipopótamos, girafas e crocodilos aparecem circulando livremente pela paisagem. Em muitas dessas cenas, os seres humanos surgem pequenos, quase diminuídos diante dos animais gigantescos ao redor. O detalhe mais estranho, porém, é que algumas dessas figuras parecem incomuns demais para serem interpretadas simplesmente como humanas. Uma delas se destaca acima de uma figura humana menor, com uma cabeça muito maior, alongada e fora do comum. Seus braços parecem fortes e musculosos, o corpo é ágil, e ela parece segurar algum objeto desconhecido. Seria uma representação de um espírito? Uma entidade sagrada? Ou, como alguns sugerem, a imagem de um visitante proveniente de outro mundo? Número 2. As misteriosas pinturas em forma de pente da América do Sul. Na região árida da Patagônia, escondidas dentro de uma caverna remota, existem pinturas rupestres feitas com pigmento negro que intrigam pesquisadores há muitos anos. Essas obras antigas chamam a atenção não apenas pela aparência, mas também pela idade impressionante. A datação por radiocarbono revelou que essas pinturas surgiram há mais de 8.200 anos, o que as torna a forma de arte rupestre baseada em pigmentos mais antiga já encontrada na América do Sul. Ao todo, há quase 900 outras pinturas na caverna conhecida como Cueva Huenul, provavelmente produzidas com um pigmento vegetal carbonizado. Mesmo assim, são as figuras com aparência de pente que mais se destacam e levantam perguntas. O que torna essas formas tão importantes é que elas parecem ter sido repetidas por diferentes grupos humanos ao longo de muitas gerações. Tudo indica que os povos que viviam nas proximidades da caverna pintaram esse mesmo formato durante um período de mais de 3.000 anos. Alguns pesquisadores acreditam que essas marcas poderiam representar uma antiga forma de comunicação, talvez símbolos compartilhados entre comunidades. No entanto, a verdadeira explicação por trás dessas obras de arte antigas ainda permanece desconhecida. Número 3. As figuras de rosto branco dos Wandjina. Nas profundezas das paisagens rochosas e escarpadas da região de Kimberley, na Austrália, encontram-se pinturas antigas dos Wandjina. Esses seres misteriosos, com rostos brancos marcantes, olhos negros grandes e halos ao redor da cabeça, fazem parte da imaginação, da espiritualidade e da tradição dos povos aborígenes australianos há milênios. Acredita-se que os Wandjina sejam espíritos ancestrais que desceram da Via Láctea durante o tempo do sonho, o período mítico da criação segundo a tradição aborígene. De acordo com essas crenças, os Wandjina criaram o mundo, os seres humanos e todos os elementos naturais. Eles costumam ser representados sem boca, uma característica que gerou várias interpretações ao longo do tempo. Alguns dizem que isso simboliza a capacidade desses espíritos de se comunicarem telepaticamente. Outros acreditam que a ausência da boca representa o silêncio dos seres espirituais, que já não precisam falar depois da criação do mundo. Essas figuras aparecem exclusivamente na região de Kimberley, onde cobrem paredes de cavernas e abrigos rochosos. Normalmente são pintadas em preto, vermelho e amarelo sobre um fundo branco. As pinturas, que datam de aproximadamente 4.000 anos, foram cuidadosamente preservadas por comunidades aborígenes ao longo de muitas gerações. Ainda não sabemos muito sobre esses seres do ponto de vista científico, mas, para os povos que acreditam neles, os Wandjina são sagrados. Por isso, apenas pessoas escolhidas dentro da tradição podem repintar e renovar essas imagens. Número 4. O milagre da neve. Há muito tempo, durante o auge do verão romano, quando uma nevasca seria praticamente impossível, conta-se que uma tempestade de neve milagrosa cobriu o Monte Esquilino. Na mesma época, o Papa Libério e Giovanni, um rico cavaleiro romano, teriam sonhado com a Virgem Maria pedindo que construíssem uma igreja dedicada a ela naquele monte. Segundo a lenda, Maria teria dito aos dois homens que erguessem a igreja no local onde encontrassem neve. O problema é que ninguém esperava ver neve no topo de um monte em pleno verão.
Mesmo assim, lá estava o terreno coberto de branco. Depois que o contorno da futura construção recebeu marcação, a neve derreteu, deixando o local pronto para o início da obra. O acontecimento acabou interpretado como um sinal divino, e naquele mesmo lugar construiu-se a Basílica de Santa Maria Maior. Entre os anos de 1472 e 1474, Pietro Perugino pintou uma obra em têmpera para homenagear o chamado Milagre da Neve. Ao longo dos séculos, o episódio passou a ser lembrado com uma tradição especial. Todos os anos, aos 5 de agosto, pétalas brancas de rosa são lançadas do teto da basílica para simbolizar a neve milagrosa. Esse costume mantém viva a antiga lenda. No entanto, outras pessoas se interessam por um detalhe estranho na pintura. Ao observar a obra com atenção, os objetos cinzentos no céu não se parecem exatamente com neve ou nuvens. Para alguns, eles lembram objetos voadores não identificados ou discos voadores. É claro que essas interpretações são apenas teorias, mas são suficientes para aumentar ainda mais a aura de mistério ao redor dessa obra de arte. Número 5. A pintura roubada mais valiosa do mundo. Uma cena simples mostra três músicos, uma jovem sentada diante de um cravo, um homem tocando alaúde e uma pessoa cantando. Essa pintura aparentemente tranquila é o Concerto, criada por Johannes Vermeer. A obra é uma das grandes obras-primas da Era de Ouro holandesa e também uma das pinturas roubadas mais procuradas da história. Aos 18 de março de 1990, essa pequena obra acabou levada do Museu Isabella Stewart Gardner, em Boston, durante aquele que hoje é considerado um dos roubos de arte mais importantes já registrados. Avaliada em cerca de 250 milhões de dólares, ela continua sendo, até hoje, uma das obras de arte roubadas mais caras do mundo. O próprio roubo é cercado de mistério. Naquela noite, dois ladrões disfarçados de policiais conseguiram entrar no museu. Eles renderam os guardas e passaram 81 minutos escolhendo 13 obras de arte para levar, incluindo o Concerto de Vermeer. Apesar de inúmeras investigações, pistas, teorias e até uma recompensa de 10 milhões de dólares, o paradeiro da pintura continua desconhecido. O crime já recebeu associação ao crime organizado, e algumas teorias sugerem que a obra pode ter sido usada como garantia em negociações ilegais ou escondida por pessoas ligadas ao submundo criminoso. Número 6. Magdalena Ventura com seu marido e filho. Criada pelo artista barroco espanhol Giuseppe de Ribera em 1631, essa pintura recebeu encomenda do Duque de Alcalá. Em uma primeira olhada, alguém poderia pensar que se trata de uma pintura com dois homens e uma criança. Mas a verdade é muito mais incomum. A obra mostra Magdalena Ventura ao lado de seu marido e de seu filho. Magdalena não era uma mulher comum para os padrões da época. Aos 52 anos, ela desenvolveu uma barba espessa por causa de uma rara condição médica, provavelmente provocada por desequilíbrios hormonais. Em um período em que as normas de gênero eram aplicadas de forma rígida, a representação feita por Ribera confundia as fronteiras entre características consideradas masculinas e femininas. Essa pintura não era apenas um retrato comum. O Duque de Alcalá chegou a chamar Magdalena, a mulher barbada, de maravilha da natureza naquele momento. A obra continua chamando atenção porque não retrata apenas uma pessoa com uma condição rara. Ela também mostra como a sociedade do século XVII observava, classificava e transformava corpos incomuns em objetos de fascínio, admiração e estranhamento. Número 7. Saturno devorando seu filho e o mistério por trás da obra de Francisco Goya. Saturno devorando seu filho, de Francisco Goya, é uma das pinturas mais perturbadoras e enigmáticas da história da arte. Essa peça faz parte das chamadas Pinturas Negras de Goya e mostra a figura mitológica de Saturno, ou Cronos, na mitologia grega, cometendo um ato macabro e assustador, devorando um de seus próprios filhos. A imagem é profundamente inquietante. Ela recebeu pintura diretamente nas paredes da casa de Goya no início do século XIX e continua sendo uma das obras mais intrigantes já associadas ao artista. No mito antigo, Saturno teme uma profecia segundo a qual um de seus filhos o derrubaria do poder. Para impedir que isso acontecesse, ele devorava cada um deles logo após o nascimento. A interpretação de Goya, no entanto, está muito distante das representações clássicas desse mito. Em vez de mostrar um titã majestoso, uma entidade poderosa e controlada, a pintura apresenta Saturno com os olhos arregalados, salientes e tomados por uma expressão de desespero quase animal. As pinturas negras são envoltas em mistério, melancolia e desconforto. Elas surgiram nos últimos anos de vida de Goya, entre 1819 e 1823,
nas paredes de sua casa, conhecida como Quinta del Sordo, ou Casa do Surdo. Naquele período, Goya vivia quase isolado, afetado por problemas de saúde e profundamente desiludido com a instabilidade política e social da Espanha. Talvez seja justamente por isso que essas pinturas, nunca planejadas para exibição pública, transmitam sentimentos tão intensos. Elas parecem revelar medos, angústias e pensamentos que talvez ninguém, além do próprio Goya, jamais consiga compreender completamente. Número 8. O Mistério de Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. Salvator Mundi, atribuído a Leonardo da Vinci, é uma das pinturas mais misteriosas e controversas da história da arte. A obra-prima renascentista mostra Cristo como o Salvador do mundo, segurando um orbe de cristal em uma das mãos enquanto ergue a outra em sinal de bênção. À primeira vista, parece uma imagem bastante simples, mas sua história está cheia de dúvidas, debates e acontecimentos extraordinários. Durante séculos, acreditou-se que Salvator Mundi estava perdida. A pintura só reapareceu em 2005, quando um grupo de comerciantes de arte a comprou em um leilão por apenas $1.175. Naquele momento, a obra estava em péssimo estado. Havia sido muito repintada, estava desgastada e quase não podia ser reconhecida como uma possível pintura de Leonardo. A restauradora Diane Modestini liderou o processo de restauração, removendo camadas posteriores e revelando aquilo que muitos especialistas passaram a considerar a obra original do mestre italiano, ou pelo menos uma pintura muito próxima de sua mão. Mas essa opinião nunca se tornou unânime. Em 2017, Salvator Mundi virou notícia no mundo inteiro ao ser vendido em leilão pela impressionante quantia de $450.300.000, tornando-se a pintura mais cara já vendida. Mais tarde, revelou-se que o comprador era um representante do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Apesar da venda espetacular, a localização atual da pintura continua sendo um mistério. Inicialmente, surgiram rumores de que ela estaria em um iate saudita ou que seria exibida no Louvre, Abu Dhabi. Mas a obra não teve apresentação pública desde o leilão. Além do mistério sobre seu paradeiro, a atribuição da pintura a Leonardo da Vinci também segue sendo muito discutida. Embora alguns historiadores da arte influentes e o Louvre de Paris tenham apoiado sua autenticidade, outros especialistas levantaram dúvidas. Um dos principais motivos é o orbe. A esfera que Cristo segura não reflete nem refrata a luz como uma esfera real de vidro deveria fazer. Esse detalhe, que parece pequeno, mudou a opinião de muitos estudiosos. Afinal, Leonardo conhecia profundamente a ciência da óptica, como demonstram suas anotações, estudos e diagramas. Por isso, muitos acreditam que se ele tivesse realmente pintado essa peça por completo, teria representado o orbe de forma mais fiel aos efeitos da luz. Assim, apesar de seu valor extraordinário, Salvator Mundi continua sendo uma obra cercada por controvérsia, mistério e perguntas sem resposta. Número 9. A Assustadora Mulher-Gato. A Assustadora Mulher-Gato, também conhecida como A Esfinge, de George von Rosen, é uma pintura estranha criada em 1907. A obra mostra um híbrido inquietante entre um ser humano e uma leoa, com o rosto humano de uma mulher inserido no corpo de uma criatura felina. As proporções incomuns e a composição desconfortável fizeram dessa pintura um dos exemplos mais peculiares da arte do início do século XX. A imagem parece, ao mesmo tempo, elegante e perturbadora, atraente e ameaçadora. Muitas vezes, essa pintura é interpretada como um comentário sobre as percepções complexas e frequentemente contraditórias da feminilidade naquela época. Ela também ecoa a fascinação dos movimentos simbolistas pelo arquétipo da femme fatale, uma mulher vista como sedutora, perigosa e impossível de controlar. A estranheza da pintura e a forma inquietante como ela mistura traços humanos e animais fazem com que essa obra seja lembrada como uma das peças mais bizarras já criadas. Ela parece desafiar o espectador a decidir se está diante de uma deusa, de um monstro, de um símbolo ou de um pesadelo visual. Número 10. Uma pintura que pode representar uma cena de crime. À primeira vista, essa pintura talvez não prenda imediatamente a atenção do espectador. A Companhia de Milícia do Distrito 2, sob o comando do capitão Franz Banink Koch, mais conhecida simplesmente como A Ronda Noturna, é uma obra de Rembrandt van Rijn, pintada em 1642. Ela pertence à coleção da cidade de Amsterdã e está exposta no Rijksmuseum como a pintura mais famosa de seu acervo. Há muito o que analisar nessa obra. Para começar, o nome A Ronda Noturna é, na verdade, enganoso. A pintura não surgiu para representar uma cena durante a noite.
O aspecto escuro surgiu em parte por causa do envelhecimento dos vernizes e da sujeira acumulada ao longo do tempo. Além disso, a pintura que vemos hoje não é a obra completa. Quando surgiu, ela era muito maior. Em 1715, o enorme lienzo recebeu cortes nos 4 lados para caber entre 2 colunas no prédio da prefeitura de Amsterdã. Essa alteração drástica resultou na perda completa de 2 figuras masculinas no lado esquerdo. Isso deixou perguntas importantes sobre a aparência original da composição e sobre como esses cortes podem ter mudado o significado da obra. A relação entre luz e sombra também é um dos grandes mistérios da pintura. O capitão Frans Banink Koch, vestido de preto com uma faixa vermelha, e seu tenente Willem van Ruitenburg, usando um traje amarelo brilhante, aparecem banhados por uma luz intensa, tornando-se o foco da cena. No entanto, a origem dessa luz é ambígua. O brilho parece quase sobrenatural e vem desconcertando observadores há séculos. Outro elemento enigmático é a presença de uma jovem estranhamente iluminada, carregando um frango. Sua presença e o simbolismo do animal foram alvo de muita especulação. Algumas teorias afirmam que ela representa a mascote da companhia. Outras sugerem que ela seria uma figura alegórica, simbolizando a virtude do grupo ou algum evento específico ligado à milícia. As garras douradas do frango, mostradas com destaque, podem fazer referência ao nome do grupo, os Cloveniers, relacionado ao emblema da milícia. Mesmo assim, a interpretação continua aberta. Talvez o maior mistério envolvendo a pintura seja a teoria de que a ronda noturna revela um crime. O capitão Koch, de preto e com a faixa vermelha, aparece ao lado do tenente Willem van Ruitenburg, vestido de amarelo. Alguns sugerem que o contraste entre as roupas e a posição das mãos, com a mão de Koch apontando para baixo e a de Van Ruitenburg voltada para cima, poderia simbolizar um conflito ou até um ato de traição prestes a acontecer. Segundo essa interpretação, Rembrandt poderia estar insinuando uma conspiração dentro da milícia ou até antecipando um assassinato planejado. Outra pista citada por defensores dessa teoria é a figura misteriosa envolta em sombras atrás do capitão, que parece estender a mão na direção de Van Ruitenburg. Embora essa teoria seja altamente especulativa, historiadores e especialistas continuam estudando a pintura até hoje, buscando entender todos os seus símbolos, personagens e possíveis mensagens ocultas. Número 11. Um extraterrestre presente em O Batismo de Cristo. Essa pintura é uma obra de Aert de Gelder, conhecida como O Batismo de Cristo. Ao observá-la com atenção, é possível notar algo muito estranho no céu. Um objeto incomum aparece flutuando acima da cena. Na pintura, esse objeto em forma de disco paira sobre Jesus e emite raios de luz que iluminam tudo abaixo. Para os espectadores modernos, a forma lembra muito aquilo que hoje poderíamos descrever como um objeto voador não identificado. Esse detalhe deu origem a várias teorias, especialmente entre entusiastas de fenômenos extraterrestres, que sugerem que De Gelder talvez tenha recebido influência de um encontro alienígena ou até estivesse tentando retratar algo desse tipo. No entanto, alguns historiadores da arte defendem uma explicação mais tradicional. Para eles, o objeto poderia ter sido concebido como uma representação simbólica do Espírito Santo, que costuma aparecer no céu em cenas cristãs, muitas vezes representado como uma pomba. Mesmo assim, a forma e a apresentação desse elemento são incomuns, especialmente para a época em que a obra surgiu. Por isso, o debate continua. Seria um extraterrestre, uma nave, um símbolo religioso ou apenas uma escolha artística diferente? Extraterrestre ou Espírito Santo? O veredito fica por sua conta. Número 12. O Jardim das Delícias Terrenas. Só de olhar para esse tríptico, já temos a sensação de estar diante de um verdadeiro banquete visual. O Jardim das Delícias Terrenas, de Hieronymus Bosch, pintado entre 1490 e 1510, é uma obra fascinante, desconcertante e uma das mais intrigantes da história da arte. A pintura, preservada no Museu do Prado, em Madrid, costuma ser interpretada como uma alegoria moral ou religiosa. No entanto, seu significado exato ainda é motivo de debate. O tríptico é dividido em 3 painéis, e cada um representa uma etapa diferente da experiência humana. O painel esquerdo mostra o Jardim do Éden, com Deus apresentando Eva a Adão em um paraíso exuberante e aparentemente puro. O painel central, que dá nome à obra, apresenta uma cena caótica e fantástica, repleta de figuras humanas nuas, animais estranhos, frutas gigantescas e interações difíceis de explicar. Esse painel costuma ser visto como uma representação dos prazeres terrenos e das consequências da indulgência. Já o painel direito apresenta uma visão de pesadelo do inferno,
onde pecadores são atormentados de formas grotescas, simbolizando o castigo pelas transgressões morais. A parte central, porém, é a que mais gera interpretações. Alguns estudiosos a veem como um aviso contra os perigos de ceder às tentações do mundo. Outros acreditam que ela poderia representar uma espécie de visão utópica de um mundo livre das restrições impostas pelo pecado. As imagens estranhas, como seres humanos interagindo com pássaros, peixes, plantas enormes e estruturas fantásticas, deram origem a muitas teorias sobre as influências de Bosch. Alguns apontam para textos alquímicos. Outros sugerem bestiários medievais, tradições religiosas, visões místicas ou até uma imaginação profundamente pessoal. Infelizmente, sabe-se pouco sobre Bosch, e existem poucos registros capazes de nos dizer com clareza quais eram suas intenções. Essa falta de documentação apenas alimenta ainda mais a especulação. Por isso, as interpretações da obra abrangem desde leituras profundamente religiosas até explicações puramente fantásticas. Número 13. O retrato de Arnolfini. Uma das pinturas mais desconcertantes do mundo, o retrato de Arnolfini, de Jan van Eyck, encontra-se na National Gallery de Londres, e é uma obra de arte cheia de simbolismo. Mesmo quando parece apenas mostrar um casal dentro de um quarto, cada detalhe da pintura parece ter sido colocado ali de propósito. A cena mostra um homem e uma mulher em um ambiente doméstico, cercados por objetos aparentemente simples. No entanto, esses elementos vêm sendo analisados há séculos por historiadores da arte. O espelho ao fundo, o cachorro, aos pés do casal, as frutas próximas à janela, a vela acesa, os sapatos no chão, as roupas pesadas e até a posição das mãos parecem carregar significados ocultos. O pequeno espelho convexo no fundo da pintura é um dos elementos mais famosos e misteriosos. Dentro dele, é possível ver o reflexo de outras figuras que parecem estar presentes no quarto. Isso levou muitos estudiosos a se perguntarem se a obra seria apenas um retrato, um registro de casamento, uma declaração de status social ou algum tipo de testemunho visual. Outro detalhe que chama a atenção é a inscrição acima do espelho, na qual o artista parece afirmar que esteve ali. Essa frase fez com que muitos interpretassem a pintura como uma espécie de documento, quase como se Jan van Eyck estivesse assinando não apenas a obra, mas também sua presença na cena. Ao mesmo tempo, há debates sobre a identidade exata das figuras representadas e sobre o verdadeiro propósito da pintura. Alguns acreditam que ela mostre Giovanni Arnolfini e sua esposa em uma cerimônia de casamento. Outros defendem que a cena pode ter um significado memorial, religioso ou simbólico, talvez relacionado à fertilidade, à fidelidade ou à posição social do casal. A riqueza dos detalhes faz com que o retrato de Arnolfini continue sendo estudado, discutido e reinterpretado. Quanto mais se observa a pintura, mais ela parece esconder mensagens em objetos simples. E é justamente isso que mantém essa obra entre os retratos mais misteriosos da história da arte. O retrato mostra um homem e uma mulher, frequentemente identificados como Giovanni di Nicolao Arnolfini, um rico comerciante italiano, e sua esposa, em pé dentro de um quarto decorado com luxo. O homem usa uma túnica escura forrada de pele, enquanto a mulher veste um volumoso vestido verde. Eles estão lado a lado e o homem segura a mão direita da mulher, enquanto mantém a própria mão esquerda erguida, como se estivesse fazendo um juramento. Mas o que exatamente esses dois indivíduos estão fazendo? Essa cena representa um casamento? Um noivado? Ou seria um símbolo de morte, luto e memória? A mão levantada do homem sugere um gesto de bênção ou promessa solene, o que levou alguns estudiosos a acreditarem que a pintura comemora uma união matrimonial. No entanto, não existem registros oficiais de um casamento entre Giovanni Arnolfini e a mulher retratada no quadro. Agora, ao observar com cuidado o espelho convexo pendurado na parede atrás do casal, vemos uma cena completamente diferente. Esse espelho não reflete apenas as costas das duas figuras principais. Ele também revela duas pessoas adicionais paradas na porta do quarto. E uma delas pode ser o próprio artista, Jan van Eyck. Acima do espelho, a assinatura de Van Eyck aparece inscrita com as palavras: Jan van Eyck esteve aqui, 1434. Essa frase alimentou a especulação de que a pintura talvez tenha servido como uma espécie de documento legal ou testemunho visual. Apesar do realismo impressionante e da riqueza de detalhes, a verdadeira natureza da obra continua difícil de definir. Até hoje, novas teorias e interpretações continuam surgindo. O pequeno cachorro, aos pés do casal, costuma ser visto como símbolo de fidelidade. Ao mesmo tempo, o elaborado candelabro com uma única vela acesa
pode representar a presença de Deus ou a santidade do acontecimento. O ventre arredondado da mulher também gerou debates. Alguns acreditam que ela possa estar grávida. Outros defendem que o volume se deve simplesmente à moda da época, quando vestidos amplos e pesados eram usados para demonstrar status e elegância. Talvez a teoria mais intrigante sobre essa pintura seja a ideia de que ela representa a morte. Segundo essa interpretação, a vela acesa acima do homem indicaria que ele ainda estava vivo, enquanto as velas apagadas do lado da mulher sugeririam que ela já havia falecido. Assim, em vez de uma celebração de casamento, o retrato poderia ser uma lembrança silenciosa de alguém que partiu. Número 14. Homenagem póstuma à Dama de Verde e o painel desaparecido do retábulo gigante. O retábulo gigante, também conhecido como a Adoração do Cordeiro Místico, é uma das obras de arte mais significativas e complexas do Renascimento nórdico. Essa é outra peça associada a Jan van Eyck e a seu irmão Hubert. A obra recebeu conclusão em 1432 e passou a ser reconhecida como uma das maiores realizações artísticas de seu tempo. No entanto, em 1934, o painel conhecido como Os Juízes Justos, guardado na Catedral de São Bavão, em Gante, na Bélgica, onde o retábulo permanecia havia séculos, acabou roubado. O crime recebeu planejamento com muito cuidado, e apesar de extensas investigações, o painel nunca teve recuperação. Por isso, esse caso se tornou um dos mistérios mais duradouros do mundo da arte. O painel desaparecido representa um grupo de nobres e clérigos que fazem parte de uma cena maior, dedicada à adoração do Cordeiro Místico, símbolo de Cristo. O roubo inspirou inúmeras teorias, buscas e investigações ao longo dos anos. Uma das tentativas mais famosas de recuperar o painel envolveu o notório detetive belga Arsène Guedertier. Em seu leito de morte, ele afirmou conhecer o paradeiro da peça desaparecida. No entanto, morreu antes de revelar sua localização exata, deixando para trás apenas anotações enigmáticas que, desde então, levaram pesquisadores a várias buscas sem resultado. Alguns acreditam que o painel pode ter sido escondido por pessoas que temiam que ele se perdesse ou acabasse destruído durante os tempos turbulentos da Segunda Guerra Mundial. Outros especulam que ele ainda possa estar oculto em algum lugar secreto dentro da Bélgica, esperando para ser encontrado. Há também quem acredite que a obra tenha sido destruída, encerrando para sempre qualquer possibilidade de recuperação. Nos últimos anos, técnicas forenses e tecnologias modernas foram utilizadas para tentar localizar o painel desaparecido. Mesmo assim, ele continua fora de alcance. O mistério permanece, e Os Juízes Justos segue sendo uma das peças perdidas mais famosas da história da arte. Número 15. A Duquesa Feia. Oficialmente intitulada Uma Velha Grotesca, essa obra, pintada por volta de 1513, representa uma mudança surpreendente em relação à beleza idealizada que costumava dominar as pinturas do Renascimento. Essa característica incomum, por si só, já seria suficiente para colocá-la entre as obras de arte mais desconcertantes da história. A peça, criada pelo artista flamengo Quentin Matsys, intrigou o público durante séculos. A pintura retrata uma mulher idosa com traços exagerados, quase caricaturais. Seu rosto é profundamente enrugado, o nariz e o queixo se projetam de maneira marcante e ela usa um adorno de cabeça e um vestido extravagante que, na época, estariam mais associados a uma mulher muito mais jovem. Em um período em que as pinturas quase sempre carregavam algum significado mais profundo, a pergunta é inevitável: que mensagem essa figura deveria transmitir? Uma teoria sobre a Duquesa Feia é que a imagem recebeu inspiração em certas atitudes da época em relação às mulheres e ao envelhecimento. Nesse sentido, a obra poderia ser uma crítica, uma sátira ou até uma zombaria direta das expectativas sociais impostas à aparência feminina. Outros, no entanto, acreditam que Matsys talvez tenha representado uma condição médica real. Alguns estudiosos associam a aparência da figura à doença de Paget, uma enfermidade que afeta os ossos e pode provocar deformidades. Se essa leitura estiver correta, a pintura não seria apenas uma caricatura cruel, mas também uma representação visual de uma condição física rara e impressionante. O resultado é uma obra que continua dividindo interpretações. Seria uma sátira moral? Um estudo de deformidade? Uma crítica à vaidade? Ou uma imagem criada para causar espanto e reflexão? A resposta permanece aberta. Número 16. O Velho Guitarrista. Pintado em 1903, O Velho Guitarrista é uma das criações mais emblemáticas e emocionantes de Pablo Picasso durante seu período azul, uma fase em que o artista explorou profundamente temas como pobreza, desespero,
solidão e sofrimento humano. Essa obra-prima, marcada por uma paleta quase monocromática de tons azuis e cinzentos, mostra um homem idoso, magro e curvado, abraçando uma guitarra. A imagem simboliza a luta, a fragilidade e também a resistência do espírito humano em tempos de adversidade. No final dos anos 1990, graças ao uso de técnicas avançadas de imagem e análise, especialistas em arte fizeram uma descoberta fascinante. Picasso havia pintado O Velho Guitarrista sobre uma obra anterior. Debaixo da imagem do músico idoso, surgiram vestígios fantasmagóricos de uma composição oculta, incluindo o delicado contorno do rosto de uma mulher e formas vagas e misteriosas de outras figuras. Esse achado inesperado acrescentou uma nova camada de complexidade à pintura. Além disso, abriu uma janela para o processo criativo de Picasso, revelando como o artista reutilizava telas, modificava ideias e transformava composições anteriores em obras completamente novas. A descoberta desencadeou uma onda de especulações no mundo da arte. Por que Picasso abandonou a composição original? O que o levou a substituí-la pela imagem do guitarrista? Historiadores da arte e críticos propuseram várias teorias. Alguns acreditam que a mudança refletiu uma transformação na visão artística de Picasso. Outros sugerem que experiências pessoais, dificuldades financeiras ou influências externas podem ter provocado essa alteração radical. Também surgem perguntas intrigantes sobre o que a composição original poderia representar e como ela se relacionaria com o período azul do artista. Até hoje, a verdade por trás dessa imagem escondida continua sendo um mistério cativante, capaz de fascinar tanto especialistas quanto admiradores da arte. Esse enigma não resolvido acrescenta ainda mais profundidade a uma obra que já era poderosa por si só. Ele convida o espectador a refletir não apenas sobre a mensagem visível da pintura, mas também sobre os segredos que permanecem ocultos sob sua superfície. Número 17. Naves espaciais na crucificação. O mosteiro de Vysoké Dečani, localizado em Kosovo, abriga um afresco medieval que, segundo algumas interpretações populares, poderia representar antigos astronautas ou objetos voadores não identificados. Essas imagens aparecem em uma representação da crucificação de Cristo e mostram duas figuras em formatos circulares, posicionadas em lados opostos da cruz. Para alguns observadores modernos, essas formas lembram pequenas naves, objetos voadores ou veículos estranhos tripulados por figuras humanas. Seria uma nave espacial? Um objeto voador não identificado? Um avião em plena Idade Média? Ou tudo não passa de um símbolo religioso interpretado de maneira moderna? O mistério por trás dessas figuras permanece até hoje. Muitos historiadores da arte explicam que esses elementos provavelmente representam personificações do Sol e da Lua, símbolos comuns em cenas religiosas medievais da crucificação. Mesmo assim, a aparência incomum das figuras continua alimentando teorias, debates e interpretações alternativas. Número 18. Um fenômeno celestial sobre Nuremberg. Aos 14 de abril de 1561, os habitantes de Nuremberg, na Alemanha, testemunharam um fenômeno celestial assustador. Segundo o relato de Hans Glaser, um impressor local, o céu daquele dia ficou cheio de objetos estranhos de diferentes formas e tamanhos. Havia cilindros, esferas e cruzes, todos envolvidos no que parecia ser uma batalha aérea. A cena recebeu recriação em uma xilogravura e, durante séculos, deixou as pessoas intrigadas sobre o que exatamente teria acontecido naquela manhã. Alguns interpretam o evento como um avistamento coletivo de objetos voadores não identificados, apontando as formas incomuns e o comportamento dos objetos como possíveis evidências de atividade extraterrestre. Essas teorias sugerem que a xilogravura poderia ser uma das primeiras representações conhecidas de um encontro com seres ou objetos de origem alienígena. No entanto, historiadores costumam apresentar uma explicação mais natural. Para eles, os moradores de Nuremberg podem ter presenciado um fenômeno atmosférico raro, possivelmente relacionado a aparelhos ou outros efeitos ópticos no céu. Fenômenos desse tipo podem criar ilusões visuais impressionantes, com formas luminosas, reflexos e movimentos que parecem estranhos para quem observa. Outros pesquisadores propõem que o evento pode ter sido resultado de uma combinação de fenômenos meteorológicos, como a reflexão da luz solar em cristais de gelo na atmosfera, ou até um caso inicial de histeria coletiva, alimentada pelas superstições da época. Apesar das numerosas teorias, a verdadeira natureza do fenômeno celestial sobre Nuremberg continua sendo um mistério. O que os moradores viram naquela manhã ainda desafia explicações definitivas. Número 19. A Virgem e um objeto voador não identificado.
A suposta representação de extraterrestres em obras de arte antigas não é uma ideia nova. A pintura Madonna com São Giovannino está entre as peças frequentemente citadas nesse tipo de discussão. A obra mostra a Virgem com o menino Jesus e São João Batista, mas também apresenta um detalhe curioso no céu, atrás do ombro da Virgem. Na pintura, um pequeno objeto aparece suspenso no alto, aparentemente irradiando luz. Em uma ladeira abaixo, um homem e seu cachorro olham para ele com aparente curiosidade. Para alguns observadores, esse objeto se parece com um disco voador. Por isso, a peça tem sido usada por estudiosos de objetos voadores não identificados ao longo do tempo para sustentar a ideia de visitas extraterrestres na antiguidade. No entanto, historiadores da arte oferecem uma interpretação diferente. Para eles, é provável que o objeto represente um anjo, uma nuvem luminosa ou um símbolo da luz divina. Afinal, motivos celestiais eram comuns na arte religiosa do Renascimento e frequentemente serviam como metáforas da presença de Deus. O homem e o cachorro também podem ter sido incluídos como recursos visuais para orientar o olhar do espectador em direção ao símbolo religioso no céu. Ainda assim, a aparência do objeto continua chamando atenção e alimentando teorias alternativas. Será que extraterrestres interagiram com a humanidade muito antes de objetos voadores não identificados e alienígenas se tornarem temas populares na cultura moderna? Ou tudo não passa de coincidência e interpretação exagerada? De qualquer forma, essa antiga pintura continua sendo uma daquelas imagens que parecem resistir a uma explicação simples. Número 20. Agostinho e o Livro dos Vícios. Esta imagem representa Santo Agostinho e o Livro dos Vícios. Só de ver os demônios atrás da figura principal, já dá para entender o quanto essa pintura é desconcertante. Criada por volta de 1475 pelo pintor austríaco Michael Pacher, a obra mostra Santo Agostinho, um dos teólogos mais influentes da história cristã, envolvido em uma dramática confrontação com uma figura demoníaca. O demônio, com traços grotescos e postura ameaçadora, apresenta a Agostinho um livro que lista seus pecados ou vícios. A história por trás da cena é, no mínimo, curiosa. Certo dia, Santo Agostinho teria passado por um demônio que carregava o livro dos vícios. Agostinho pediu ao demônio que mostrasse o que estava escrito ali. Surpreendentemente, a criatura aceitou. Santo Agostinho então aproveitou a oportunidade para verificar se seus próprios pecados estavam registrados naquele livro. Para sua surpresa, descobriu que a única falta que havia cometido era ter se esquecido de rezar a oração da noite. É claro que estar no livro dos vícios significava que Santo Agostinho era considerado um pecador, mas não por muito tempo. Quando o demônio lhe mostrou o registro, Agostinho se sentiu culpado. Então, ele rezou e conseguiu apagar seu nome do livro demoníaco. A cena mistura ensinamento religioso, imaginação medieval e uma dose intensa de simbolismo moral, lembrando ao espectador que até os santos, segundo certas tradições, precisavam enfrentar suas próprias falhas. Nos vemos no próximo vídeo.